Temos um time brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E de maneira muito merecida, esse time é o Fluminense. Em mais uma partida de muita entrega, garra e disciplina tática, o time de Renato Gaúcho conseguiu vencer o Al Hilal no tempo normal e está entre os 4 melhores da competição. Nesse vídeo, eu quero apontar 5 acertos que foram essenciais por parte do Fluminense para conquistar essa classificação mais do que histórica. Temos um representante brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense derrotou hoje, nas quartas de final, em um jogo muito duro, o Al Hilal da Arábia Saudita. Placar de 2-1, com gols marcados por Martinelli, um golaço por sinal, e depois Hércules, quando o jogo estava empatado e começava a se complicar. Então o Fluminense está na próxima fase, está entre os 4 melhores do torneio, e eu só posso dizer que eu estou extremamente orgulhoso do Fluminense, que talvez dos 4 brasileiros que foram para o Mundial, era o mais desacreditado, por não ser um time que investe tanto, por não vir fazendo uma temporada de se brilhar os olhos, só que a cada jogo do Fluminense que passa, esse time se supera ainda mais, com muita organização, muita garra, e o Fluminense é merecedor sim de estar na semifinal. Hoje, mereceu passar mais uma vez e jogou muita bola. Vamos para os 5 acertos que eu quero pontuar? Número 1. Entendeu as fases do jogo. Como eu já tinha falado até em outro vídeo do canal, o Al Hilal não é um time que fica 100% do tempo com a posse de bola ou algo do tipo. Tanto que até então, dos 4 jogos do Al Hilal no Super Mundial, em 3 eles haviam tido menos posse de bola do que o adversário. Então o Al Hilal é um time que se sente muito confortável em deixar o adversário tentar propor o jogo para que depois eles possam sair no contra-ataque. E foi assim, inclusive, que conseguiram eliminar o Manchester City nas oitavas de final, na base do contra-ataque, explorando bons lançamentos dos seus meio-campistas e a velocidade do Malcom, a velocidade do Marcos Leonardo. Então o Fluminense foi inteligente, soube entender as fases do jogo. Quando tinha que propor o jogo, o Fluminense propunha um jogo. Quando o Fluminense precisava se defender, abaixar um pouco a linha, fazia isso também com maestria e o Al Hilal tinha sérias dificuldades de criar alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser elogiado. O Fluminense soube entender as fases. Não quis atacar igual maluco e ao mesmo tempo também não ficou só preso no sistema defensivo. Soube jogar quando foi necessário jogar e soube defender quando foi necessário se defender. Eu costumo dizer que o Fluminense é um time que sabe sofrer, faz isso muito bem. E é algo que faz parte do jogo. Não tem como você ser dominante 100% do tempo e também não tem como você ser dominado 100% do tempo. Número 2. Muita disciplina na marcação. Hoje o Fluminense colocou para jogo mais uma vez uma das suas marcas, que é a disciplina na marcação. Novamente o Renato entrou em jogo com 3 zagueiros, um sistema com 2 alas, mas chama a atenção o quão dedicados os jogadores são nas suas tarefas. Os alas sempre firmes na marcação, quando é necessário atacar, eles vão atacar também. Um meio-campo muito combativo, até por isso eles acabam cometendo algumas faltas, porque eles não dão respiro para o time adversário. E podem perceber que o Al Hilal só foi conseguir criar alguma coisa mais para o final da partida, quando foram pro abafa. O gol surgiu de uma falha individual na marcação do Fluminense em uma jogada de escanteio, e de resto o Fábio, a verdade, pouco trabalhou, justamente porque a marcação do Fluminense ela é extremamente encaixada. E pelo fato de eles jogarem com 3 zagueiros, o Thiago Silva é sempre o último homem ali na sobra. Isso dá uma segurança para que Freitas possa sair, Ignacio possa sair, enfim, Fuentes, Samuel Xavier, e sempre vai ter alguém ali na sobra. É sempre de uma maneira muito bem encaixada que o adversário, mesmo que de repente leve a melhor numa tabela, ou então numa jogada individual, com o drible, ele não vai passar, não vai conseguir nem jogar essa bola dentro da área. Número 3. Não deu campo para o Al Hilal correr. Como eu falei para vocês, um dos pontos fortes desse time do Al Hilal é a transição. Foi assim que eles fizeram gols no Manchester City e assim que eles conseguiram agredir outros grandes adversários. Eles são muito rápidos no contra-ataque, porque lá da defesa, o Rubem Neves é um cara que já tem um passe muito qualificado nessa bola longa, o Milinkovic-Savic também, o João Cancelo também. Então tudo que eles querem é que o adversário venha atacá-los para que eles roubem essa bola e coloquem o Malcom para jogada individual, o Marcos Leonardo para jogada individual,
Contam também com as ultrapassagens do Renan Lodge, do próprio João Cancelo, enfim. O Fluminense não deu nenhuma brecha dessa. Como eu disse, o Al Hilal conseguiu levar perigo para o Fluminense na bola aérea mesmo. A marcação do Koulibaly estava sendo feita de maneira equivocada. E até por isso o Koulibaly ganhava quase todas as bolas no alto. Agora, bola esticada, chance do Malcom correr, não teve. Tanto que o gol do Marcos Leonardo deu uma bola rebatida dentro da área e o Malcom mal conseguiu participar do jogo. A marcação dele também, sempre muito bem feita e encaixotado. Sem chance de dar um tapa para a linha de fundo para tentar cruzar ou cortar para o meio para sua perna esquerda para tentar bater a gol. Número 4. Encaixotou a criatividade do Al Hilal. De uma maneira geral, o Fluminense é um time muito aguerrido na marcação. Só que eu acho que uma das valências do Renato nesse sentido é que ele consegue fazer o Fluminense marcar os jogadores que são os pensadores do time adversário. O Flu já tinha feito isso contra a Inter de Milão. Lembrem-se que Martinelli, depois Hércules, Nonato, esses caras não deixaram com que Barella e Mkhitaryan jogassem nesse jogo das oitavas de final. Hoje, podem ver que Rubem Neves não tinha liberdade para jogar e muito menos o Milinkovic-Savic. A partida do Milinkovic-Savic foi muito ruim. E não porque ele é um jogador ruim ou algo do tipo, mas porque ele estava sempre encaixotado. Tinha poucas ações que ele poderia fazer com aquele pouco espaço. Então ele perdeu muitas vezes a bola, ou por vezes até errou passes, tomavam a bola dele sem que ele percebesse, justamente porque o Renato soube marcar bem o Milinkovic-Savic e o Rubem Neves, que são os jogadores mais criativos e que de fato dão um toque diferente nesse time. Então a todo momento Martinelli em cima do Milinkovic-Savic, depois o Hércules quando entrou, Nonato também fazendo uma sombra nele, porque era o jogador que ali no meio campo poderia criar alguma oportunidade e colocar o Malcom ou o Marcos Leonardo no jogo. Número 5. Foi letal no campo de ataque. Em determinados momentos do jogo, é verdade, me irritei com o excesso de preciosismo de alguns jogadores do Fluminense. Quando o jogo ainda estava 1-1, o Germancano teve duas oportunidades de fazer o gol, com uma cara a cara com o Bono, quis driblar o goleiro e perdeu a chance. E mais pro finalzinho do jogo, já com o Fluminense vencendo por 2-1, o John Arias teve uma finalização que ele poderia ter tido. Cara a cara, ele quis dar mais um corte e perdeu a bola. Então, teve um excesso de preciosismo em alguns momentos, mas em outros o Fluminense foi letal. Por exemplo, no gol marcado pelo Martinelli, era uma hora que o Fluminense estava rondando a área do Al Hilal e não poderia passar aquele lance sem finalizar. Tinha que pelo menos finalizar. Tanto que o Bernal até se irrita com o Martinelli pelo fato de o Martinelli entrar na frente dele, porque ele também já estava pronto para finalizar de qualquer maneira. Quando você joga contra um time qualificado como o Al Hilal, se você tem a chance de bater a gol, tem que bater a gol. E o Fluminense foi bem assertivo. Teve esse golaço do Martinelli e depois que o Samuel Xavier ganhou a bola no segundo tempo, o Hércules cara a cara também não perdoou. Jogo assim, o Cano não pode fazer o que fez, nem o John Arias o que fez. Cara a cara tem que pelo menos finalizar. Põe o goleiro para trabalhar, tá ali na intermediária, bate a gol também, porque você tá jogando a responsabilidade pro outro lado. Pode bater em alguém e o desvio matar o goleiro pode aceitar a finalização, pode jogar para escanteio, pode dar rebote e alguém fazer o gol. Então contra a Inter de Milão, o Fluminense foi perfeito nesse sentido. Hoje só não vou dizer que foi ainda mais perfeito, porque teve esses lances do Cano e do John Arias. Agora, Martinelli e Hércules estão de parabéns. Dois jogadores que estão vindo de trás como elemento surpresa e por muitas vezes a marcação adversária não vai esperar por isso. Mais uma vez o Hércules sai do banco, entra bem na parte da marcação e, novamente, extremamente eficiente no campo de ataque. Então, temos pelo menos um brasileiro garantido na semifinal. Agora vamos aguardar para ver como que o Palmeiras vai se sair contra o Chelsea também e ver se teremos um duelo brasileiro que garantiria um brasileiro na final. Agora eu queria saber de você, o que você achou da classificação do Fluminense e para você, quais foram os pontos fortes que fizeram o tricolor carioca carimbar a vaga para a próxima fase? Não se esqueça de comentar porque eu quero ver também a sua opinião. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!